Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade. A origem do ensinamento de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Ontem, no nosso estudo sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, nós nos deparamos com algo muito importante para as nossas vidas pessoalmente. Falamos em rápidos momentos sobre o casamento, mas o foco principal ontem foi a minha e sua vida particular com Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo ontem tomou um exemplo, irmãos, que precisamos de muita ajuda para poder cumprir isto. Por isso que Ele nos deu o Espírito Santo da promessa, para nos ajudar com isso. Porque não é fácil. Se tornar como uma criança não é fácil. E o ponto principal disso é que Jesus Cristo diz que se nós não nos tornarmos como uma criança, não poderemos entrar no reino dos céus. Então, é muito sério, irmãos. É muito sério. E o que mais vai causar impacto nessa sua decisão é se você vai tentar ou não. Porque uma das maiores coisas que Deus preza na vida do homem, Deus sabe que o homem é pecador. Deus sabe que o homem é falho. Agora, Deus não suporta o homem conformado. Simplesmente porque ele acha uma coisa difícil, ele joga a toalha, bate as mãos. Mas não é muito difícil. Isso Deus não aceita. Deus aceita as suas fraquezas. Deus aceita as suas falhas. Ele está pronto para lhe ajudar, para lhe levantar, certo? Para lhe dar todo tipo de ajuda. Agora, desculpa esfarrapada e não querer fazer, Deus não aceita isso. Que eu coloque isso na minha cabeça. Desculpas esfarrapada com Deus não cola. Comigo pode até colar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós temos 4 pináculos principais do homem se tornar uma criança. Como uma criança. São eles. Para tirar do coração: malícia, vingança, inveja e ódio. Porque são essas coisas que a criança não tem, porque está no estado de inocência. Como nós poderemos chegar até lá? Isso até se compara, irmão, com o novo nascimento que nós aprendemos, que Jesus Cristo ensinou a Nicodemos. Que é nascido do Espírito é Espírito, que é nascido da carne. O que é nascido da carne, irmão, Jesus Cristo disse a Nicodemos, justamente tem essas coisas. Pelo menos um pouco tem que ter. Um pouco de malícia, um pouco de vingança, um pouco de inveja, um pouco de ódio. Uma dessas coisas ele tem que ter. O nascido da carne, que é nós, o nascimento natural. Agora Jesus Cristo disse que o nascido do Espírito, o novo homem, aquele que se converteu, aquele que decidiu aceitar Jesus Cristo e segui-lo como Salvador, ele tem que ser em estado de inocência. Ele não pode ter essas coisas. Aí é que está a questão. Portanto, o seu esforço, a sua vontade vai depender muito para que isso se cumpra. Por quê? Porque o homem exigiu de Jesus. E foi Jesus disse a ele: se você puder crer, se você quiser. Porque o problema não é se você pode se tornar como uma criança. Jesus, quando ensina isso, Jesus Cristo não pergunta isso a você. Você não pode usar isso como desculpa. Não é se você pode, não é se eu posso. O problema é se você quer. Está disposto a segui-lo? Não vai ter desculpa com ele. Então ele deu o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo na sua vida? A força que você necessita para ter condições de cumprir isso. Agora, tudo depende se você quer. Aí é que está a questão. Você matar seu eu, tirar sua vontade e agora mergulhar nisso aí. Se não vos tornares como uma criança, não podereis entrar no reino dos céus, disse Jesus Cristo. Nós vimos estes 4 ensinos maravilhosos ontem, né? A respeito da malícia, vingança, inveja e ódio. Tem outras coisas, viu, irmão, que as crianças não têm. Mas essas são as mais principais, porque sempre nós temos um pouco de cada uma. O que nós temos que fazer é eliminar. Então, irmãos, logo após esse ensinamento sobre ser uma criança, que equivale a dizer um novo nascimento, né? Um ser espiritual,
Quando Jesus Cristo ainda estava ensinando sobre isso com aquela criança, ele pegou essa criança como exemplo para ensinar aos discípulos, o estado de inocência que eles têm que adquirir com a presença do Espírito Santo na vida dele, chegou um fariseu religioso perto dele e pediu que ele fosse jantar em sua casa. E Jesus Cristo então vai, irmãos. Como sempre, já foi a outra vez, agora vai de novo, porque ele não rejeita. É uma ótima oportunidade para Jesus Cristo ensinar esses religiosos que tentam chegar a Deus da maneira deles, com os ensinamentos deles, com o modo que eles ensinaram, que eles receberam de outros homens. Tentam se chegar a Deus desta maneira. São os caminhos, né, que muitos dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, irmãos, todos os caminhos levam à perdição. Só existe um caminho que leva a Deus, que é seguir e obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo. Este é o único caminho que leva a Deus. Agora, todos os outros caminhos que você imaginar levam para a perdição, para o erro, para a mentira, para o engano, para a falsidade, para o conto da fantasia, história de carochinha, bababá, bbb. Agora, para Deus, só existe um único caminho: os ensinos de Jesus Cristo. Sem esses, é impossível que você chegue a Deus. Então, nesses ensinamentos, irmãos, quando Jesus Cristo já está lá com seus discípulos na casa desse fariseu religioso, havia muitos reunidos ali. Ele, é claro que ele também chama os seus amigos religiosos, os líderes, os que ensinam a Bíblia ao povo, estão tudo lá reunido. Jesus se senta lá com seus discípulos e para participar da janta na casa desse fariseu religioso. E mais uma vez, de novo, os fariseus ficam incomodados com os discípulos, porque eles comem sem lavar as mãos. Jesus já havia ensinado sobre isso, lembra? Que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do homem. Que o que contamina o homem não é comer sem lavar as mãos, que isso não vai criar pecado nele. Isso é uma questão de higiene, é outra coisa. Comer sem lavar as mãos é questão de higiene. Mas para eles, os religiosos, os que receberam ensinamentos de homens e não de Deus, né, das denominações, das religiões, eles achavam na época que se o homem comer sem lavar as mãos, estava cometendo pecado. Era um ensino dos seus pais, dos antigos, deles mesmos, e não de Deus. E Jesus Cristo tinha ensinado que o homem comer sem lavar as mãos não contamina ele. Agora, que é o que entra nele, né? Ele está comendo. Então, isso aí não contamina ele, não vai condenar ele diante de Deus. Ele precisa ter só a higiene. Agora, o que sai do homem, isso contamina, que era o que eles estavam fazendo, doutrinas erradas, doutrinas e costumes que não eram de Deus. Isso saía de dentro do homem. A inveja, a maledicência, o que nós acabamos de aprender com as crianças, que nós não podemos ter. Malícia, inveja, o ódio, são essas coisas que saem do coração, e isso contamina o homem, Jesus Cristo disse. Então, o que sai de dentro de você é o que contamina, e não o que entra. Os religiosos, irmãos, eram sempre assim. Comer sem lavar as mãos, Jesus Cristo disse, isso não contamina o homem. Eles queriam tentar pegar Jesus Cristo em algum erro. Eles não tinham o mínimo interesse em saber a verdade da vontade de Deus. Os religiosos são assim, eles só pensam no seu jeito, no jeito da sua instituição religiosa, como manter o seu costume e o poder que eles exercem sobre o povo. Como eles dominam o povo, eles fazem com que esses costumes dominem o povo e não mostram ao povo a verdade do ensinamento de Jesus, para que o povo não se torne independente. Porque eles dependem disso, eles sobrevivem disso. Como hoje é muito conhecido dos dízimos e ofertas, eles sobrevivem disso. Então eles pegam os costumes dele como se fosse ensinamento de Jesus Cristo e aplicam para o povo e prendem o povo neles. Era isso que os religiosos faziam com Deus. Só que nesta segunda vez, Jesus Cristo, da primeira vez, ele ainda ensinou que não é assim. Que não pode impor normas e costumes ao povo. Tem que impor ao povo exatamente o desejo e a vontade de Deus, Jesus Cristo disse a eles. Só que agora não. Quando eles mais uma vez repreendem os discípulos de Jesus por coisa tão absurda, que é comer sem lavar as mãos, aí Jesus disse, não, agora sim. Agora vocês têm que ouvir a verdade. Dura, nua e crua. Como eles tentam testar Jesus Cristo como se ele fosse
um verdadeiro amuleto da sorte. O religioso, irmão, o que segue a religião, a denominação, a instituição religiosa, segue até o líder espiritual, o religioso, ele é totalmente diferente do verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. O verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, o seu interesse é descobrir a verdade e se consertar cada vez mais. Essa é a diferença. Isso é a igreja. Ele estuda, ele procura o ensinamento, a verdade. Se ele tem às suas mãos a Bíblia, o Evangelho, ele vai procurar ler e procurar o ensinamento de Jesus Cristo, porque ele é o seguidor fiel, verdadeiro. Ele recebe, claro, a instrução do pastor, os ensinamentos do pastor, ele recebe, mas ele compara com o Evangelho, ele lê também. Ele não só recebe dos homens. O erro dos religiosos da época de Jesus era esse. Eles só recebiam dos homens, sem consultar a Bíblia. Não pode. Não pode. Não pode. Precisa se ler para consultar, para saber. É esse mesmo procedimento do meu pastor, de acordo com o de Jesus Cristo? Para você comparar, você tem que conhecer as duas partes. Se você só conhece o pastor, como é que você vai poder comparar se ele está dentro realmente? Porque qualquer desvio, qualquer saída do ensinamento de Jesus Cristo, você não vai nem perceber, que você não sabe. Você não conhece? Isso é um seguidor de Jesus Cristo? Não é. Pode ler, pode procurar. Jesus disse que o que busca, encontra. Essa desculpa de que lê e não entende não vai colar. Você lê e não entende porque você não quer. Você não quer buscar, você não tem nenhum interesse. Esse é o religioso, ele não tem interesse em buscar essa verdade. Já o seguidor de Jesus Cristo não, ele estava atento para ouvir, para se sentar e para se consertar. O objetivo principal dele é se consertar, é andar na verdade, porque ele não quer errar o caminho. Aí Jesus Cristo olha para aqueles religiosos de novo, e mais uma vez, só que dessa vez, né? Claro, com muita autoridade, mas sempre meigamente. Só que em certo momento exige mais autoridade. Porque os camaradas estão querendo usar o nome de Deus para ensinar coisa errada. Então Jesus Cristo não quer isso não. O que é que Jesus Cristo faz? Vejam só vocês, fariseus religiosos. Limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de podridão e maldade. Vocês são loucos, é? O que fez o interior do homem não fez também o exterior do homem? Ou seja, por que vocês se preocupam tanto em lavar as mãos e os pés, lavar os pratos por fora, os copos por fora? Porque vocês, em vez disso, ou em vez de fazer isso, vocês também não dão esmola aos que precisam, ajudam os necessitados, dão comida, distribui, ajuda, levanta e sejam pessoas misericordiosas que vocês não são. Então, assim, desse jeito, o interior vai estar limpo também. Tudo estará limpo em vocês. Porque vocês já limpam os copos, já se tomam banho direto, já se limpam por fora. Imagine se vocês se limparem por dentro. Tudo estará limpo. Fariseu cego. Só limpa por fora, por dentro não. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior esteja limpo. Mas ai de vós, fariseus religiosos, que trazem o dízimo ao templo do Senhor, todo completo, aqui em Jerusalém, até da hortelã, vocês tiram dízimo. E da arruda, de todos os trabalhos de suas forças, vocês fazem tudo certinho. Mas vocês desprezam o juízo correto, a justiça, a misericórdia e o amor de Deus. Vocês podem até dizimar correto. Isso é um dever. Só que não podem deixar de fazer o juízo correto, a misericórdia e distribuir o amor de Deus. Vocês são líderes religiosos cegos. É um pastor ou líder religioso cego, espiritualmente falando. Fará todo o rebanho cair no buraco. Vocês pegam um mosquito, pequeninas coisas, entrando na boca, mas engolem um camelo inteiro. Grandes coisas erradas que vocês deixam passar e ensinam. São hipócritas. Ai de vós, fariseus religiosos hipócritas, que amais os primeiros lugares nas denominações, que senta lá em cima no púlpito, na cadeira maior, principalmente na cadeira de poder, e no meio, na do pastor. Ou nas santas ceias, nas reuniões, vocês adoram os primeiros lugares, adoram ser vistos pelos homens. O maior lugar em destaque.
somente para serem vistos pelas pessoas. E vocês adoram as saudações bem alto falando com os outros nas praças. E negam a saudação a outros que vocês acham que não estão de acordo com o que vocês pensam. Tudo isso na rua só para serem vistos pelas pessoas e adoram serem chamados de mestre, de professor, de pastor ou grande líder. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, que sois como a sepultura dos cemitérios, que por fora está toda pintada, embelezada, com flores, mas por dentro está cheia de ossos podres, de restos de cadáveres. Dentro do caixão apodrecido, carne estragada, mas por fora está adornada com flores, bem pintada, e ninguém imagina o que tem de podre por dentro. Assim também são vocês, quando as pessoas olham por fora, vocês parecem justos, parecem seguidores de fiéis de Deus, parecem misericordiosos, mas interiormente estão cheios de hipocrisia, de iniquidade, malícia, inveja. E assim, depois dessa repreensão, irmãos, no jantar, irmão, Jesus reúne seus discípulos e diz a eles, dessa repreensão, e dizem a eles, ficaram lá, todo mundo chocado, de boca aberta com isso que Jesus Cristo disse. Mas era verdade, tem que ser ouvido. Então Jesus Cristo reúne seus discípulos e diz a eles, na cadeira de Moisés, ou seja, como líderes espirituais do povo da nossa nação, estão sentados os escribas e os fariseus. Ou seja, os religiosos que pregam e ensinam, mas não fazem, como o Evangelho pede. Fazei o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles dizem nos púlpitos das igrejas, mas não praticam em casa ou em qualquer lugar onde não estão sendo vistos. Sabe o que eles fazem? Eles colocam peso na cabeça das pessoas para que eles pratiquem. Para escravizá-los nas suas religiões e denominações, para se aproveitar e tirar dinheiros delas. Esses pesos são tão difíceis de carregar, que eles colocam sobre os ombros dos homens, que nem mesmo eles, com um dedo, podem movê-los ou carregá-los. São hipócritas que fazem de tudo para serem vistos pelos outros. Eles carregam paletós impecáveis, todo organizados, sapato de elite combinando. São verdadeiros sacerdotes religiosos nos púlpitos, com vestiduras diferentes do povo, como era antigamente. Sumo sacerdote, os sacerdotes, eram as roupas, as vestes deles eram consagradas diferente de todo o povo. Mesmo assim são os líderes religiosos hoje. Colocam roupas diferentes para serem vistos, para serem presenciados. Quando se entra nas denominações, a primeira coisa que se vê é o púlpito. É um lugar de destaque. É ele com suas roupas diferentes. Todo mundo sabe, ali está o líder. Se acham intocáveis. Fariseu cego. Escriba hipócrita. Ensinamentos do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, seguidores e aos líderes religiosos. Parece que isso aí, irmãos, dispensa qualquer comentário. Quem não vê isso? Só o cego espiritualmente falando, como o próprio Jesus está dizendo. Quem não participa disso? Quem não vê isso? Lugares de destaques, roupas diferentes. Mas não é melhor para se identificar, irmão, na denominação, quem é que está no ministério, quem é que está fora? Não. Não precisa de identificação. A igreja primitiva, quando começou e foi fundada, não tinha roupas diferentes, não, os pastores não. Os que estavam no ministério não tinham roupa, as roupas eram iguais. Porque Jesus Cristo não queria esse destaque para ser ninguém. Mas hoje, o que é que a gente vê? Eu não vou nem responder. Ninguém é bobo nem é trouxa não. Sabe muito bem como é que acontece. Sabe muito bem a diferença de quem está em cima no púlpito e de quem está embaixo. Sabe muito bem essa barreira que existe, que eles colocaram. E quando a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo não tem isso. Por isso que as denominações são erradas. E olhe que são pequeninas coisas. É exatamente como Jesus Cristo disse. Pequeninas coisas.
que vão sendo deixadas para lá. A cadeira do meio é a cadeira maior, é a cadeira de destaque. É onde fulano quer sentar. As outras são menores, mas a dele não, a dele no meio é maior, ele é o líder. Na denominação está certo, na religião está certo. Agora na igreja do Senhor Jesus Cristo isso não existe. O pastor é mesmo considerado como um membro na igreja do Senhor. Ninguém sabe quem é o pastor, ninguém sabe quem é o membro. Todos são de igual modo, todo bem distribuído. Agora as denominações precisam disso, porque não é a igreja do Senhor Jesus Cristo, é apenas a organização religiosa. Precisa dessas coisas. Também eu nem condeno. É necessário essas coisas. Destacar fulano, destacar ciclano. É uma denominação religiosa, não é a igreja. Agora a igreja é que vai lá para se reunir. Está entendendo? Então, graças a Deus, irmão, que peguemos esses ensinamentos. Que não sejamos como os religiosos. Né? Que não sejamos dessa maneira. Que não seguimos, não vamos seguir Deus pelo costume, pelo que nós pensamos, pelo que nós imaginamos. Vamos seguir Ele desse jeito que Ele está pedindo, que Jesus Cristo está pedindo. Não vamos ser hipócritas de querer aparecer, de querer estar na frente, de querer ser chamado de mestre, de querer ter a roupa diferente do irmão, de querer ser destaque. Não vamos não. Vamos tentar nos esconder mais. Vamos tentar não aparecer tanto, para que Jesus Cristo apareça. Que a graça do nosso Deus, o amor de nosso Pai, as consolações do Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando, nos enquadrando dentro de ser como uma criança para entrar no reino dos céus e para continuar vivendo. Porque observe, Jesus vai para o casamento, o homem e mulher, desce para a criança, para ser como uma criança para entrar no reino dos céus, e agora entra em como continuar como criança. Porque os ensinos para os religiosos é isso. Jesus, em todo o seu ministério, Jesus vai completando as coisas na vida do homem. Primeiro casamento, homem e mulher. Depois a criança, ser como uma criança. Não romper o casamento, que é um pacto, primeiro. Depois ser como uma criança, tirar a malícia, tudo que não presta do coração. E depois agora como seguir isso? Sem querer aparecer, sem querer ser destaque, sem querer ser chamado de mestre, procurar sempre se consertar, estar ali nos ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é manter a sua entrada nos céus, no reino do Senhor. Que a graça do nosso Deus nos ajude e nos dê força. E outra coisa que eu não paro de dizer, Ele nos deu o Espírito Santo da promessa, o selo, que você pode conseguir tudo isso. E cuidado com as desculpas para o Senhor, que não vão ser aceitas. Para o Senhor é o seguinte, você quer ou não quer fazer? Porque se você quiser, você faz. As suas desculpas só valem para mim. As minhas desculpas só valem para você. Somos de igual modo deficientes e precisamos de ajuda. Agora, para Deus não, porque Ele ensina, manda fazer e dá as condições de você fazer. Agora a questão é se você quer. Que Deus nos ajude e nos guarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.